Paz do Senhor, amém? Hoje eu vou dar um pouquinho do testemunho do meu casamento com o João, de como eu me casei com o João, amém? Deus, quando eu gravei o testemunho da Stephanie, ficou 1h30 e eu falei assim, Senhor, ainda faltou isso, faltou aquilo, e Deus falou que eu nunca conseguiria colocar em vídeos, em hora, tudo que Ele tem feito na minha vida, nas nossas vidas, amém? A última palavra que Deus me deu, né, confirmando, Deus estava me falando para gravar vídeos de testemunho de outras pessoas, para que as pessoas saibam o que Ele está fazendo, para que as pessoas saibam que ele não morreu, Ele está vivo. E Deus falava comigo que quando... Olha como eu acordei de manhã, todo dia Deus me dá uma palavra. Eu acordei de manhã com Deus falando, quando o Flamengo, o Vasco, algum time faz gol, as pessoas gritam e soltam fogos, mas quando eu faço algo na vida delas, elas não dão testemunhos. E Deus me mostrava uma pessoa falando assim para outra em visão: "Ah, eu tenho que dar testemunho disso, eu tenho que falar. Eu vou falar com o pastor para dar testemunho." E Deus me mostrava passando 1 ano, 2 anos, e a pessoa não tinha falado nada. E Deus falava comigo, ou seja, essa pessoa não soltou fogos, essa pessoa não gritou para o mundo inteiro ouvir o que eu tenho feito na vida dela. E foi assim que eu acordei há alguns dias pela manhã, essa foi a palavra que Deus me deu. E à noite Deus confirmou em Isaías, capítulo 12, se eu não me engano, onde ele fala exatamente isso, irmão. Eu ia numa igreja, eu falei, Senhor, me dá uma palavra, porque o Senhor me acordou de manhã falando isso. Mas aonde? Me dá uma palavra na Bíblia. Eu já estava arrumada para sair, e olhando para o meu esposo, eu fiz isso na Bíblia, ó. Aí caiu em Isaías 12, onde está escrito exatamente isso, que as pessoas devem falar o quanto Deus é grande, o quanto Ele é maravilhoso, falar do muito que Ele tem feito. A minha vida é cheia de testemunhas, as pessoas pensam que eu sou queridinha de Deus. Eu não sou queridinha de Deus, eu sou grata a Deus, e Deus, Ele ama isso. Ele ama as pessoas que são gratas, e a melhor maneira de agradecer a Deus é contando para pessoas o que Ele pode, quem Ele é e o que Ele pode fazer. Então hoje eu vou dar um pouquinho do testemunho de como eu casei com o João, amém? Mas antes disso eu quero ler uma palavra. Como eu falei, tudo tem sempre uma palavra na Bíblia, e está no Salmo 37, está escrito assim: "Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura." Aqui Deus fala pra gente não ficar com inveja de gente que nem ama Deus, sabe? Que nem conhece Deus e a vida tá prosperando. Deus está dando corda. Deus ama toda a humanidade, independente de amá-lo ou não, Deus ama. Então essas bênçãos estão vindo sim da parte de Deus para pessoas que não o amam. É diferente, mas no versículo 2 fala, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Ou seja, não adianta só receber bênçãos de Deus, precisa ter o abençoador. Aqui Deus está falando que está abençoando todo mundo, independente de amá-lo ou não amá-lo, essas pessoas estão sendo abençoadas, mas no final as bênçãos se acabam, as bênçãos ficam, no final elas murcharão como a erva, ou seja, serão lançadas no inferno. E no céu, no reino de Deus, só mora para sempre quem ama o abençoador. Ou seja, a melhor forma de agradecer o Senhor é aceitando Ele como único, porque Ele quer ser único, é Bíblia, não sou eu que estou falando. Ele não quer ser adorado com imagem de escultura, com outras pessoas, não. Ele é único, como único e suficiente Salvador. Bem? Então, no versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ou seja, tem promessa que Deus, para a gente, mesmo que a gente esteja vendo tudo ao contrário, a gente continuar fazendo o bem, porque tem promessas de Deus de ser alimentado nessa terra. Ou seja, tem promessas de Deus aqui na terra, não é só morar no céu para sempre, que Deus falou que ia preparar casa, morada, amém? Que tudo isso tem a ver com o teu testemunho de casamento. Pastora, calma que vamos chegar lá. E verdadeiramente serás alimentado nesta terra, ou seja, tem bênçãos e promessas nessa terra. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Ou seja, deleita-te, sabe? Ora ao Senhor, fala para Deus,
os desejos do teu coração. Porque toda oração que está de acordo com o coração de Deus, ela já está feita. Se tua oração está de acordo com os pensamentos de Deus, ou seja, eu não estou orando para pegar o marido dos outros. Se a oração não está de acordo com o marido de Deus, com o coração de Deus, entendeu? Se eu oro assim, eu me dá o marido da fulana, ô benção. Aquilo que é presente de Deus, eu quero aquele presente ali, aquele ali não. Nem o diabo dá o marido dos outros, nem o diabo dá a mulher dos outros, porque ele só dá por um tempo, amém? É só por um tempo, só para destruir família, porque o diabo não dá nada para ninguém, amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ou seja, eu vou deleitar-me, eu vou falar para Deus quais são os desejos do meu coração. Ai, pastor, eu tenho tanta vergonha de falar. Com Deus não tem essa de vergonha não, porque antes de falarmos o que o nosso coração deseja, ele já sabe. A palavra fala que quando ele chegou para Abraão para falar de filho, que Abraão seria pai, Abraão já era velho, Sara já nem menstruava mais, né? E, ou seja, a Bíblia não narra Abraão falando, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Mas Abraão já não era nem mais servo. Abraão era tão apaixonado por Deus que Deus chamava ele de amigo. Deus falou, poderia porventura eu fazer algo sem notificar o meu amigo Abraão? Que isso, né? Entregar o caminho ao Senhor é justamente isso. Você falar, Deus, faz, porque até agora eu estava fazendo tudo errado. Tentei com as minhas forças, não deu certo, entendeu? Tem coisas que parece que tá certo, então faz, Deus, porque tu sabe o melhor para mim. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meu dia. Ou seja, o que Deus vai fazer na tua vida vai resplandecer para todo mundo ouvir. E tu vai dar gritos mais alto do que do teu time, amém? Vai dar grito mais do que quando tu vai lá, passa o cartão, sabe? Na máquina, tu tá pensando que tá um salário mínimo e descobre que tá os 600 reais lá depositado. Então tu vai dar mais grito, entendeu? Os 600 que o Bolsonaro liberou tava lá e tu nem esperava. Gritos maiores, alegria maior do que essa. Tu vai dar quando Deus fizer na tua vida, amém? Descansa no Senhor e espera nele. Porque tem um tempo determinado. A gente tem a mania de eu quero agora. É desse jeito. Faz assim, Senhor. Ele sabe, ninguém ensina a Deus como ele deve fazer, no tempo que ele deve fazer. Ele sabe o tempo determinado. É complicado esperar esse tempo de Deus, é assim, porque somos pó. De vez em quando eu oro e falo, Senhor, eu tô ficando velha, porque ainda tem coisas que eu tenho orado ao Senhor. Eu conto um monte de testemunho, irmão, mas eu ainda tenho um monte, sabe? Sabe aquelas cartas que as crianças fazem para Papai Noel? Pois é, eu fiz para Deus, porque Papai Noel não existe. O que existe é o meu Pai no céu. Fala aí pro seu filho, filho, Papai Noel não existe. O que existe é Papai no céu. E escreve uma cartinha para ele. Ah, mas eu estou tão velho. Viu? Escreve. Se tiver de acordo com o coração dele, ele fará. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intento. Então, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. No versículo 3, confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Versículo 4, deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o seu coração. Amém? Então, que tudo isso tem a ver com o meu testemunho de casamento, como eu me casei com o João. Quando o pastor Maurício, eu posso dizer que estava desviada, né, mas já tinha me batizado quando era criança, fiquei fora, tomando minha cerveja, dançando pagode, né, Zeca Pagodinho, Raça Negra, só dava eu sambava muito. Aí Jesus me encontrou e falou, tu vai dançar pra mim, para de graça. Não quero tu dançando pra deuses estranhos. Tu vai dançar pra mim e a dança pra Deus, ela não tem apelo sexual, amém? Dançar não é pecado, irmão, é o apelo sexual, é a forma. Bota um shortinho desse tamanho, vou lá na boquinha da garrafa, é lógico que isso não é pra Jesus, né? Isso aí é para seduzir os homens ao nosso redor, né? A dança para Deus, ela não seduz,
A dança para Deus, ela só é o Espírito Santo, porque uma coisa que eu aprendi com Deus é que tem dança no céu. E eu era um pouco hipócrita, né? Porque eu marchava, eu rodava, mas eu queria julgar os movimentos pentecostais. A sorte que eu não abri a minha boca, ou seja, eu não blasfemei contra o Espírito Santo. Eu, em pensamento, eu falei, Senhor, tem dança no céu? Essa menina dança dentro da igreja. Dançando, tá bailando aí, que é isso? Não tô entendendo nada. E Deus foi e me botou para bailar. Eu tenho um testemunho onde fala isso aí. Deus falou, sim, há dança no céu. Porque dança simboliza a alegria. Davi dançou diante da arca do Senhor, quando ele trouxe a arca. Ou seja, todo aquele que está com a arca, todo aquele que está com a presença do Senhor, ele tem essa alegria, né? E é impossível conter a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A dança para Deus. Mas vamos focar aqui. E aí, o pastor Maurício veio aqui, começou a falar de Jesus, eu voltei para Jesus, só que eu estava determinada, que eu não queria mais casar, que meu casamento tinha acabado, né? E aí eu saí da igreja de novo, aí me separei do meu esposo, aí depois voltei para a igreja, me batizei, aí meus filhos logo em seguida também vieram, veio Stephanie, veio Júnior, porque Senhor, eu abri a porta, né? Eu abri a porta, me batizei, daqui a pouco veio Stephanie, daqui a pouco veio Júnior, né? Daqui a pouco veio Diana, e assim tem sido na minha vida, né? E todos os filhos aí que Deus me der, vai vir. A minha mãe se batizou, esse negócio aí vai se batizar, né? Porque nós temos que ser referência dentro da nossa casa. A gente tá muito preocupado com o mundo, quando a gente primeiro tem que ser referência dentro da nossa casa. E briga, tem briga, irmão. Pensa que tem briga, não. De vez em quando eu sou mãe, né? Como o pai corrige o filho que ama. Tem essa não. E escuto também a correção dos outros. Quando os outros reclamam de alguma coisa que eu vejo, pô, tô precisando melhorar, tô dando uma derrapada aqui, pô. A gente não foi feito para derrapar. Derrapar até é tranquilo. O problema é bater e quebrar a cara. Então, se derrapou, eu vou, opa, peraí. Né? Vamos ver por que eu tô derrapando aqui. Então, todo dia é dia de conserto. E nisso eu comecei a ir para a igreja, né? E quando eu cheguei lá, eu falei, Deus, eu quero me casar. Mas eu já tava coroa, né? E aí, cheio de coroa, né? Fazia parte da coroada. E eu comecei a falar que queria me casar. E algumas irmãs ficavam me olhando assim, meio esquisita, né? Tipo assim, que velha assanhada essa. E eu não tava nem aí, eu queria casar. Elas não iam fazer nada pela minha vida. E só Deus podia fazer alguma coisa pela minha vida. E Deus me deu uma visão. E eu comentando com meu irmão Silva. Meu irmão falou, ih, Márcia, é assim, assim. Essa visão falou outro tempo. Tu vai fazer a obra sozinho. Eu falei, que isso? Deus me conhece. E fazer a obra sozinho o quê? Deus quer me perder? Eu vou acabar me perdendo, irmão. Se eu ficar sozinho vai dar ruim. Eu tenho que casar, Deus, eu tenho que me casar. Senão eu vou acabar me perdendo. Deus sabe o meu limite. E aí eu comecei a orar e as irmãs me olhando estranho. Daqui a pouco elas, ai, Márcia, tu tá muito velha. Eu falei, velha tá um bagulho de chão que eu joguei fora outro dia, tá rasgando pro chão. Eu ainda dou pro gasto, irmão. Quero casar. Aí elas começaram a falar também, né? Claro que não como eu. Eu lembro que eu falava tanto isso que o pastor Maurício, ele tem quase 2 metros. Ou tem 2 metros. Ele passou, me olhou assim, ficou parado olhando, tipo assim, cada doido que o senhor bota pra eu apacentar. E foi embora, né? E as irmãs começaram aos poucos a falar no particular, não como eu. Não repara a cara inchada, não. Para variar, eu só viu de cara inchada, né? Orando pela madrugada. Já tô velha, ainda orando pelas madrugadas. Passei uma noite, fui na igreja, não consegui dormir, passei a noite toda até 5 horas da manhã. O João até falou hoje, orando. Sendo que ontem, meia-noite, eu ainda estava gravando um vídeo, né, dos testemunhos do que Deus tem feito na nossa vida. Eu estava já perrengando, né, uma noite inteira sem dormir, e meia-noite no outro dia ainda estava em espírito de oração. E é nesse espírito que eu quero profetizar na tua vida. Deus concederá os desejos do teu coração, deleita-te nele. Amém? Aí as irmãs começaram a falar, né? Poxa, eu também queria casar, mas eu me acho velho. Eu falei, irmã, se tu quer casar, começa a orar. Muitas se casaram, outras ainda ficaram, não, sou velha, sou velha, sou velha. O que eu entendo com isso? Você precisa ter certeza do que você quer.
palavra de Deus fala que uma mulher querendo que a causa do seu filho fosse julgada, ela batia todos os dias, ela importunava, é a palavra que estava escrita, um juiz injusto, um homem mau. Ou seja, Deus falava, porque Deus conhece o coração, falava que aquele juiz era um homem mau e Deus não pode mentir. Então, parábolas é uma história real. Só, como eu costumo dizer, nós podemos dar o testemunho sem citar nomes e endereços. Então, Deus deu uma história real sem dizer quem era o juiz, mas é uma história real. Parábola é uma história real, onde uma viúva, também não, Deus não citou o nome, nem citou do juiz, nem da viúva, nem do filho, importunava esse juiz mau para que ele julgasse sua causa. E um dia ele fala assim: eu vou fazer para que ela deixe de me importunar. E Deus fala assim, se comparando com ele: se ele que é injusto fez, por que eu, que sou bom, não vou fazer? Entendeu? Então, tenha certeza do que você quer. Espere Deus falar, porque se Deus, quando Deus diz não, ele, num geral, pelo menos comigo, né? Porque quem sou eu para explicar toda a extensão de Deus? Ele costuma dizer não e esperar para ver qual é a nossa atitude. Se a gente vai bater pezinho, fazer bico, largar a igreja. Porque a maioria, quando Deus diz não, larga a igreja. Só que quando você permanece embaixo do não do Senhor, logo em seguida ele te diz por que não aquilo e ele te dá algo melhor. É isso que é muito interessante. Ou seja, Deus tira algo da nossa vida que está fora do querer de Deus e coloca algo que é segundo o coração dele, entendeu? E então, algumas varoas não casaram porque ficavam nessa: eu tô velha, né? Mas não foi que Deus não quisesse fazer. Olha a mochilinha aí do livre-arbítrio. Nós nascemos pelados. Jó falou: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Ou seja, nu eu vim do pó e nu eu vou voltar pro pó. Mas vem com essa nu com a mochilinha. Imagina, peladão com a mochilinha. A mochilinha do livre-arbítrio. Amém? Onde ali você decide o que tu quer para tua vida. Onde Deus te dá o direito. Eu quero usar droga? Usa. Eu quero usar droga, eu vou ser uma droga. Se eu quero usar droga, eu vou ser uma droga de pai, uma droga de marido, uma droga de esposa, seja lá, eu vou ser uma droga. Então Deus deixa. Quer usar droga, quer ser uma droga, Deus deixa. Porque é livre-arbítrio, ele não pode ir contra a sua palavra. Ele nos deu o direito de escolha. E esse direito de escolha está até nos desejos do nosso coração. Então, se você quer casar, você tem que falar todos os dias. Eu falava assim: eu sei que eu tô velha, eu sei que eu tenho 3 filhos. Pensa nisso. Pensa, tinha que ser muito Deus na minha vida. Deus dentro do meu barco. Aqui estava eu, com 3 filhos, um recém-saído do tráfico, um bebezinho de 3 anos, e uma filha que parou de falar, Stephanie. Por que ela parou de falar? E eu demorei a perceber. Porque eu dava muita atenção pro bebê e pro filho que estava no tráfico. Ou seja, o filho que dá mais problema, a gente tem uma tendência, né? Perguntaram para uma mãe: qual o filho que você ama mais? Aí ela respondeu: o doente, até que sare; o que foi embora, até que volte; o pequeno, até que cresça. Ou seja, tem um momento que a mãe acaba se dedicando mais a um filho porque ele está chamando muito mais atenção para ela, né? E a Stephanie, ela simplesmente ficou calada. Quando eu percebi, eu me dividi, porque mulher é assim, né? Para orar pela minha filha, para coisar. Aí hoje ela fala até demais. Fala, meu Deus, como fala, menino, isso. Aí a gente ora pra pessoa falar. E a pessoa fala. Como fala? Apesar que hoje eu briguei com ela porque ela tá fazendo uma festinha aí pra uma amiga dela e ela não fala o que é pra dar, o que vai ser, né? Ela não falou. Eu quero que ela fale mais. Porque eu preciso saber o que eu vou dar, né? Porque o João gosta de comer, então eu não posso chegar com meio quilo de carne. E minha família é grande, né? Ainda tem os amigos que eu acabo enfiando na festa dos outros. Aí, voltando. Essas varoas não casaram. Voltando pra mim. Eu falo pra caramba. Aí eu comecei a falar: quero casar. E começou a aparecer os pretendentes e tal. Aí Deus, esse não. E Deus falando: Deus, olha só, o Senhor até simbolizou esse aqui, mas tem isso aqui, eu não estou disposta a pagar esse preço, porque uma coisa tem que entender. Para Deus, é complicado isso. Para Deus, servo de Deus com caráter, entendeu? Só que tem coisa, eu falava: Senhor, esse homem é de Deus, é profeta do Senhor, mas
Olha só, Senhor, isso aí não dá para mim, não estou a fim de pagar o preço. O que Deus estava falando hoje, e a pastora Márcia está dando testemunho. Tem pessoas que vão na tua vida, irmão, mas deixa eu te contar um segredo. Elas não são perfeitas. Elas têm defeito. Só que Deus vai trazer o melhor da terra para a tua vida. Ou seja, uma pessoa, às vezes, que tem defeito, que você tem defeito. Nós temos mania de querer um presente de Deus, mas às vezes nós não somos um presente de Deus. Nós queremos um presente de Deus, mas nós não somos o presente de Deus. Então nós temos que nos tratar, nos cuidar, melhorar. Por que não somos um presente de Deus? Porque nós muitas vezes pedimos, queremos, quando Deus diz não, muitas vezes Deus acaba não nos casando. Nós queremos uma pessoa calma, mas nós somos estresse só, mandamos todo mundo para lugares que eles não querem ir, falamos que são filhos de pessoas que eles nem conhecem, né? Xingamos o tempo todo. Então, como é que eu quero uma pessoa calma se eu não sou assim? Então, eu preciso me tornar um presente de Deus, eu preciso estar também de acordo com o coração de Deus, amém? E aí eu fui orando. Aí foi quando Deus me deu o acidente da Stephanie, né? Um ano antes, Deus falando, né? Falando. Aí veio o acidente da Stephanie. E eu fui parar no Olivério, né? E no meio desse processo todo, ajudando lá, pregando, os enfermeiros me chamando para orar em alguns setores, algumas pessoas pedindo oração. Não falei que era crente, eu só me comportei como serva do Senhor, né? Tive atitudes e as pessoas falaram: você é crente, né? Tu fala diferente, tu é diferente, né? Eu mostrei caráter, né? Que é o que tá faltando muito dentro da igreja, mas esse caráter também foi feito por Deus, tá? Quando eu cheguei na igreja, Deus foi falando: olha só, coisinha de Jesus. Não, Deus não falou assim não, mas Deus falou que eu precisava mudar algumas coisas em mim e eu permiti que Deus mudasse. Havia coisas em mim que não agradavam a Deus. Não dá para ser de Deus e não agradar a Deus. Eu tenho que agradar a Deus. Deus não vai me mudar completamente. Ele vai aperfeiçoar. Deus nos ama exatamente da maneira que nós somos. Deus ama quem somos, mas Ele precisa tirar o pecado de dentro de nós para ficarmos cada dia mais segundo o coração dele. Ou seja, cada passo que eu dou em direção à luz, mais as trevas se afastam. Então Deus precisava tirar um monte de coisinha de dentro de mim para eu poder estar dentro do caráter de Deus. Aí lá dentro do hospital tal, aí teve um dia. Aí já chegando perto, fiquei 2 meses no hospital com a Stephanie, dormindo em cadeira, fazendo o querer de Deus, a vontade de Deus, né? Porque não estava parada, estava dentro do hospital, um ambiente bom, para ganhar uma para Jesus, para mostrar que Deus existe, né? E eu falava assim: eu só quero ficar quieta, mas ele não deixava. As pessoas vinham e tem como orar ali. E ele ia e entreguei profecias lá, eu no meio, caramba, todo dia escutando que iam cortar a perna da minha filha, mas Deus me usando, né? E eu nunca disse não para Deus. Chorando, Deus falou: ó, tu vai pregar. Eu falei assim: não, maluco, eu tô aqui chorando, quebrada, e ele está falando que eu vou pregar. E eu ia pregar, né? Porque aqueles que semeiam em lágrimas, né? Ou seja, aqueles que plantam a palavra de Deus, fazem a vontade do Senhor em lágrimas, voltarão com certeza trazendo seus molhos, ou seja, recolhendo o que plantou. E ali, já perto da Stephanie ganhar alta, chegou uma paciente com um braço todo cheio de ferro, uma senhorinha com um braço cheio de ferro, e a família dela, menino, como essa mulher tinha família. Toda hora chegavam as pessoas diferentes, a gente conversava, aí descobrimos que a cama dela não subia, estava quebrada, aí pegamos eu levei para lá uma tartaruga gigante, por isso que no testemunho de uma das fotos aparece uma tartaruga gigante. Eu levei essa tartaruga para suspender a cama dessa senhorinha que se chama Dona Ivonete, hoje minha sogra. E eu botei essa coisa para suspender, para ela poder ficar um pouco melhor, para ela poder comer, e ajeita aqui. Aí um dia veio Josué, um dia veio Andréia, eu tô conhecendo gente. Josué, Andréia, não sei se veio Pedro, eu sei que vinha tanta gente. Um dia veio a Angélica, não gostamos dela. A Esté falou assim: estranha essa mulher do Josué, né? Mas hoje a gente é apaixonado pela Angélica, para tu ver que, irmão, às vezes Deus traz algo na nossa vida que a gente, de olhar, a gente fala: esse varão é muito feio. As mulheres estão assim, principalmente as mulheres. O que? Tu pensou que eram os homens que olhavam pela aparência? Também. Mas as mulheres também olham pela aparência, irmão. Só que quando ela se aproxima, ela é cativada pelo jeito de falar,
né? De se portar, um sorriso. Às vezes o cara é feio pra caramba, mas quando ele ri, pum, alcança o nosso coração, né? Então, a mulher também olha pela aparência, só que ela consegue olhar além da aparência, e o homem tem que aprender a olhar além da aparência também. Então, tem muita coisa que a gente chega pra gente pensar é feio, mas veio do coração de Deus. A gente olhou pra Angélica, achou que ela era chata, e nada, é uma pessoa incrível, maravilhosa, da qual não vamos tirar da nossa vida, né? E veio vendo, aí um dia veio um cara gigante, né? E o cara não falava nada, tal. Aí a Sueli pensou que eu tinha conversado com o Pedro. Eu falei, mas quem é o Pedro? Quem é o João? Era muita gente. Quem é João? Quem é Pedro? Não sei. Não, Pedrinho que o João não fala. Não, mas Pedrinho não fala, né? Sueli e André tentando descobrir com quem que eu tinha conversado, né? E eu tinha conversado com o João. Um dia o João chegou, né? Aí me viu com as apostilas do coisa, lá louvando. Aí ficou lá conversando com a mãe dele. Ele vinha à noite, trazia um monte de coisa para ela comer. Quando ele virava as costas, ela distribuía tudo. E eu pensando, pô, não vou comer a comida dela, morrendo de fome, morrendo de vontade de comer as coisas que ele trazia. Eu não comia. Ou seja, tem coisas, irmão, que Deus está nos dando para comer e a gente está vendo todo mundo comer, mas era para a gente comer junto. Então, vamos ver com carinho, vamos orar ao Senhor, porque às vezes as bênçãos estão aqui, sim, pertinho da gente, e a gente está esperando, olhando por cima, né, dos montes, né? Tá pertinho. Às vezes está já pertinho e a gente não está enxergando. Então vamos orar ao Senhor para mostrar, tá longe ou tá perto. Porque tem uma passagem aqui na Bíblia que pensaram que tinham vencido o povo de Deus porque tinham vencido ele nos vales, né? Aí fala, vamos vencer nos montes, ou seja, Deus deu vitória no vale, Deus deu vitória nos montes, porque Deus é Deus de vale e Deus de monte, é Deus de perto, é Deus de longe, amém? E um dia chegou o João, ficou olhando tal, aí no outro ele já trouxe umas revistinhas da Paz e Vida, distribuiu tal, e quase não falava, ficava lá conversando com a mãe dele e tal. Só que um dia ele lá conversando com a mãe dele, e eu muito cansada, já era umas 8 e pouca, né? Eu fui pra varanda orar. E eu costumava ir pra varanda do Olivério, por isso que no testemunho da Steph tem a foto da varanda. Eu ficava debruçada ali falando com o Senhor, né? E quando eu fui para orar, mal eu encostei na grade, vem aquele homem com quase 2 metros, tem 1,86 m. Coisa grande, irmão. O que Deus tem na tua vida é grande, irmão. Aí ele veio assim, né? Eu tô com uma marquinha aqui da caminhada. Bota em brusas, fazer caminhada assim, irmão. Entendeu? Pra não roçar, senão vai ficar com essa marquinha até sair. Aí veio aquele homem se espreguiçando. Aí eu parei, fiquei olhando. Aí eu falei, bom, orar não vou, né? Aí eu, oi, tudo bem? Oi, oi. Ali nós ficamos até mais de 10 horas da noite conversando, né? Daqui a pouco a Stephanie começou a mandar mensagem com ciúme, né? Me chamar. Aí a Stephanie tá me chamando, a mãe dele também, né? Preocupada. O que o filho dela tava fazendo ali na varanda, e nós ficamos conversando, irmão. E numa conversa tão gostosa, sabe? Que a gente não prestou atenção. E eu lembro que na época tinha um rapaz mandando mensagem, Gabriel, pra mim, não sei como ele, né? E eu conversando com ele, zoando, brincando e tal. E eu tentando descobrir que era alguém no hospital que estava me paquerando. Tal. Eu comecei a comentar com ele, até que eu sou inteligente, eu percebi que ele, eu falei, pô, você deve ter o quê? Uns 17 anos, né? Aí ele eu falei, pô, tu sabe que eu sou uma coroa? Aí eu fiquei brincando, eu falei, não, não é alguém do hospital, é alguém que é amigo da Stephanie, alguém, eu tive diversos chips, né? Porque. Calma, eu vou chegar lá. Aí ele foi perguntou a minha idade, ele deu um riso pra mim. Quando ele riu, eu costumo falar isso pra ele. Foi o momento em que eu notei o João, né? Até ali a gente estava tendo uma conversa boa, vi ele se espreguiçando, vi que ele queria conversar, né? Que eu não ia conseguir orar, ficamos conversando. Mas quando ele se debruçou na varanda e ele riu para mim perguntando qual era a minha idade, quando eu olhei para aquele sorriso, irmão, eu me apaixonei. Eu lembro, o pessoal riu porque eu lembro direitinho que eu falei assim, meu Deus, eu tô muito na carne mesmo. Caraca, ele riu pra mim, meu coração acelerou, eu tô muito na carne mesmo, tô a perigo, tá bravo pra mim. E ali a gente ficou conversando, conversando. Falei que ele não tinha idade para saber a minha idade, né? E nós ficamos conversando, conversando ali.
E começou a chover. E eu falei assim: olha, começou a chover, melhor você ir embora. Aí ele falou: agora que eu não vou mesmo. Ali eu já percebi um temperamentozinho, né? E ficamos, mas aí eu entrei, só que eu fiquei pensando nele. Quando passou uns dias, a Stephanie veio receber alta, e nisso que a Stephanie veio receber alta, eu queria que ele me encontrasse. Aí eu peguei, eu botei meu número no telefone dela, caso ela precisasse de alguma coisa, ela me ligar. Eu sou muito boa, gente, muito boa. Assim. Eu descobri que aquele telefone não era dela, era do João. Entendeu? Mas aí eu fiquei pensando, pô, mas aí ele vai ver Márcia, né? Não é esse telefone que a gente tem hoje, é um telefone simples, uma bolotinha assim, sem WhatsApp, sem nada. Eu que introduzi o João no WhatsApp, Facebook, tal, porque ele era só ligar, era assim que o João falava. Aí eu falei, se não souber que essa Márcia não ligar nunca, né? Aí botei num papelzinho na gaveta, que não quer nada, e fui embora. Só que quando eu voltei, eu tive alguns problemas. Por quê? É, como falar isso sem citar nome, né? Eu tinha namorado algumas pessoas e eu tinha namorado algumas pessoas, né? E tava com um problema sério, né? As pessoas, uma sonhou que tava me pedindo em casamento, começou a me cercar, né? Esperando eu voltar do hospital pra. E eu não queria magoar ninguém, né? É complicado isso. Se arrependeu do que tinha feito e achou que me pedindo em casamento eu ia esquecer tudo. Tinha pessoas tentando me ligar, que aí vem do fato do chip, né? Uma das pessoas, que eu vou dar esse testemunho também, que me traiu, foi embora, né? E eu sofri muito. Então, quando eu entrei na vida do João, eu ainda estava apaixonada por uma pessoa, sofrendo pra caramba. E Deus usou o pastor Maurício da Reinando em Vida. É um pretinho com quase 2 metros de altura e 1,5 de largura. Ele no meio de uma igreja lotada. Tem gente que não dá valor à palavra pregada do altar, irmão. É a maior profecia que tem. Porque quando Deus vem usar um profeta, ele já falou conosco, vem no particular, né? Mas tem muitos falsos profetas. Então tem que, na hora da palavra que está sendo pregada na igreja, não vai beber água, não fica no WhatsApp, não, irmão. Eu vejo os outros reclamando. É erradíssimo entrar dentro da igreja com o celular ligado, né? E sabe o que eu faço? Me ligaram, me ligam, eu nem vejo mensagem, só depois. O meu celular não adianta, irmão. Eu não atendo celular, não me ligue em horário de culto. Não me ligue. Se eu não atender, não respondi, é porque esse é o meu momento com Deus, irmão. Não é para atender celular, ver mensagem no WhatsApp. Tem gente que xinga o pastor e tudo quanto é nome, tá adquirindo maldição. Quem fala mal de pastor vai receber, tá plantando besteira, vai colher em troco, irmão. Porque pastor que fala, pastor tá ensinando, aí isso eu concordo, isso eu não concordo, isso eu concordo, isso eu não concordo. Pastor já levou muita lambada para chegar pastor. Ninguém chega pastor, realmente tem uns que, amigo, tem como você me ungir? Houve essa unção, mas um pastor ungido por Deus, ele levou muita lambada para chegar até ali. Então, cuidado com o que fala. Celular não é para estar atendendo mensagem de WhatsApp, nada disso. E o pastor Maurício da Renano em Vida, ele profetizou no meio dessa igreja lotada, né? Ele levantou a mão assim, pregando, e a mão dele veio na minha direção. E eu lembro até hoje, não lembro o que ele estava pregando, mas eu lembro por quê. Deus queria que eu me concentrasse naquela parte, era onde ele estava falando comigo mesmo, no profundo. Onde ele falou assim, ele apontava, aliás, não foi a mão não, ele apontava o dedo para mim, lá do altar, Igreja Reinando em Vida, Bispo Jorge Miranda é enorme. Eu lá no fundo, ele apontava assim, sem me conhecer. Ou seja, era Deus usando até o dedo dele para falar, é contigo que eu tô falando. E ele falou assim, vai te procurar, mas não vai te encontrar. Vai tentar te achar, mas Deus não vai deixar. Imagina, um cara 2 metros, enorme, gritando isso. Vem igual uma coisa, e foi desse jeito. Eu perdia celular, chip dava ruim, eu troquei, fiquei com 8 chips de celular.
porque Deus não queria que essa pessoa me ligasse. Ela tentava me ligar, não conseguia. Depois de eu casada com o João, fui pegar, achei um chip, Diana sem chip, achei um chip e botei. Quando botei, parecia uma mensagem enorme, né? Não era WhatsApp naquela época, não, era escrita, né? Mensagem enorme no chip, né? Que era ele, Márcia, não é porque você casou que não vamos deixar de ser amigo, ou seja, pensando que eu ia trair. Isso é crente, tá, gente? Pensando que eu ia trair meu marido, a gente dar uma voltinha, quem sabe largar meu marido até voltar para ele. Ou seja, as pessoas costumam nos dar valor depois que nos perde. Deus está simbolizando muitas vezes dentro do casamento, dentro do relacionamento, que vamos perder uma bênção, mas a gente não está nem aí. Está acostumado com a benção, está quebrando os presentes, porque nós temos esse poder de quebrar os presentes de Deus, né? Então, depois que perde, aí quer pegar de volta. Opa, não é assim que funciona mais. Tem coisas que Deus não vai restituir. Quebrou, filhinho, Deus não vai restituir. Mas eu sou... Ora, Deus, porque cada caso é um caso, né? Mas se a pessoa já casou com outra, para com essa oração. Se a pessoa já casou com outra, para com essa oração. Inclusive, dessas pessoas que eu namorei, né? E que houve diversas coisas e eu vi que não era de Deus, né? Porque namorar não é pecado, não, irmão, pelo amor de Deus. Namoro é para você ver se aquela pessoa é da tua vida. Tu não vai casar com o primeiro, pelo amor de Deus. Vai casar com o primeiro. É de Deus. Só vai encostar em mim quem foi de Deus. Não, tu tem que conversar, tu tem que ver, né? E uma das pessoas, inclusive, depois de eu casada, isso aqui foi mandou um texto desse tamanho, achando, né, a possibilidade, né, de eu trair meu esposo, largar meu esposo, o João, e ficar com ele. Depois de me trair, me quebrar, me abandonar. E o outro me encontrou no calçadão de Bangu e veio falando que estava orando. Isso estamos falando só de homem de Deus, que eu só namorei homem de Deus. Ele estava orando e Deus falou com ele que eu tinha me arrependido de ter casado, né? O que aconteceu? Eu tinha tido uma briga com o João, também vamos falar sobre isso. Tinha tido uma briga com o João e eu falei, Deus, eu me arrependi de ter me casado com o João, né? Olha eu, né? As primeiras brigas já desistindo. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus não vai te dar uma pessoa perfeita. Deus não vai te dar alguém, sabe, que fala como anjo, anda como anjo, só falta as asas. Então, Deus vai te dar uma pessoa que você vai saber lidar com os problemas, porque tu vai ter que pedir sabedoria para lidar com os problemas dessa pessoa, né? Eu peguei o João já tinha vindo de diversos relacionamentos. O João estava com os papéis, tinha dado entrada para casar com uma menina, já tinha dado entrada, pagado cartório, os documentos, né? Tudo certo, que aí depois iam dar opções de dia para casar, mas já tudo no cartório, já tudo dado entrada, tudo pago. A menina traiu ele. Então foi um jeito de Deus falar, ó, filho, não vai nessa não. Eu até falei com ele, não era para você estar casado comigo, era para você ter perdoado ela e estar casado com ela, né? É assim que funciona, você tinha que ter perdoado, né? Como você não perdoou, hoje você está casado comigo, você tinha que ter casado com ela. Aí ele falou, não, Márcia, ela me traiu outras vezes. Então já era Deus sinalizando, não casa não, porque vai te trair, não vem da minha parte. Então Deus vem fechando as portas. Quando você entrega teu caminho ao Senhor, mesmo que os papéis estejam no cartório, Deus fecha a porta, irmão. Mas isso é em vida de oração. Quem tem vida de oração tem resposta. Oração é conversa com Deus. Vida de oração é necessário. É mais do que comer, irmão. Tem gente que come comida pra caramba. Eu, por exemplo, né? Engordo porque como pra caramba. Uma luta ferrenha entre eu e a comida. Mas o que nós temos que fazer é ter vida de oração, comer mais da presença de Deus, cada dia mais, para engordarmos das promessas do Senhor. E ele veio e falou assim, Márcia, eu estava orando e Deus me falou que você tinha se arrependido. Se é verdade, isso me segurou pelo braço, falou, posso falar com você? Eu falei, pode. Aí eu falei, não, eu não me arrependo de ter casado com meu marido, né? A gente não é perfeito, a gente briga, estamos se adaptando, mas eu não me arrependi. Estou casada e vou continuar casada, né? E hoje eu entendo que o diabo veio, ouviu a oração dele, orando pela minha vida. O nome disso é oração contrária, oração que não é. Olha aqui, se a oração estiver segundo o coração de Deus, eu não posso orar por uma pessoa casada, irmão. Então ele, como profeta de Deus, como homem de Deus, como servo do Senhor, de maneira nenhuma poderia
tá fazendo essa oração, né? Mas depois que eu falei isso para ele foi embora, né? Foi viver a vida dele, começou a namorar, para a glória de Deus, se casou e tá feliz, porque é assim que Deus faz. Deus não vai destruir casamentos. Deus não destrói casamento para favorecer outras pessoas, não, gente, pelo amor de Deus. Vamos ficar ligados aí. Tem gente orando, pedindo as coisas que não lhe pertencem. Essa oração não está segundo o coração de Deus. Deus pode até, né, tirar. Deus tira, porque eu já vi. Eu já vi Deus tirar e dar para outro. Isso eu já vi. Por quê? Porque a pessoa estava quebrando, destruindo um presente de Deus. Isso eu já vi. Mas eu não posso orar para Deus destruir de maneira nenhuma, né? Deus sabe como ele vai fazer todas as coisas. Tá dando para me entender? E aí eu passei por esses diversos relacionamentos, né? E aí eu fui, quando eu voltei com o pai Stefano para casa, um ligando, falando, Márcia, eu sonhei que te pedi em casamento, eu quero ir aí, quero falar contigo. Fora também que era o que eu gostava. Eu falei, meu Deus. E eu falei para Deus, Deus, o que acontece? Eu sei que me traiu, mas eu gosto desse cara pra caramba. Se ele me ligar, eu volto. Deus, se ele me ligar, eu vou voltar. Jesus, me ajuda aí. Não deixa eu voltar não, Senhor. Olha pra mim, eu sou fraca. Não deixa não, Pai. Não deixa não, deixa não, deixa não. Se for da tua vontade, o Senhor deixa. Mas se não for, Senhor, me ajuda. Foi quando Deus usou o pastor Maurício. Vai te procurar. E Deus fechou, irmão. Deus fechou muitas portas. A pessoa foi lá no hospital para ver a Stephanie, né? E disseram para ele que não tinha Stephanie nenhuma. Como assim? Se todo mundo só falava na Stephanie do acidente de moto dentro do Olivério. A menina de 17 anos que estava para perder a perna. Todo mundo falava isso dentro do hospital. Ele chegou no hospital. Foi a única pessoa que não conseguiu ver a Stephanie. Porque todo mundo que fala Stephanie, acidente de moto, pum, já subia, tá lá na ortopedia e tal. Ele não, Deus não permitiu. É assim que Deus faz. Deus não deixava essa pessoa de maneira nenhuma. Quando bati aqui no portão, que eu tinha que pegar a Diana, a Stephanie no hospital, eu tinha que pegar a Diana na escola, vinha aqui rapidinho, dava um café, um banho nela, né? E levava ela pro meu irmão, deixava ela no Silvio e voltava pro hospital. Eu, todo dia, de segunda a sexta, eu fazia isso. Só sábado e domingo eu ficava direto no hospital. Porque não tinha, ele podia levar ela pra escola, era creche. Ela largava 4 horas da tarde e só não podia pegar, porque ele tinha que trabalhar. Então eu vinha, o horário que ela fosse sair, 2h30, 4 horas, pegava ela, né? Ficava com ela aqui só uma meia horinha do tempo dela tomar um banho. Eu varria a casa, passava um pano ajeitadinho, eu respirava, né? Tal, alguma coisa. No geral nem dava. Às vezes ela tomava um banho, eu dava um café para ela, lavava só aquela loucinha, deixava ela no meu irmão dentro da Vila Aliança e voltava para o hospital. Então, nesse processo todo, irmão, quando eu cheguei em casa, eu desesperada, o que eu fiz? O Edson me ligou. O Edson, que estava lá no hospital com a gente, eu, Edson, Josué, hoje meu cunhado, a gente zoou muito naquele hospital e nós 3 éramos a alegria do hospital. E o Edson me ligou falando, né? Ô, Márcia, volta. Tu tá fazendo falta aqui, Márcia, que não sei o que tá mal. Márcia, tamo zoando. Aí todo mundo, no hospital e tal. Aí eu lembrei do João. Aquele cara que vocês cantou, né? E da nossa conversa. Aí eu falei, Edson, o João tá aí? Aí o Edson falou, tá, deixa eu falar com ele rapidinho. Aí eu escutei aquela voz grossa. Gente, meu marido faz voz de locutor, gente. E nesse dia, quando ele quer jogar charme, ele faz voz de locutor. Ele fez aquela voz de locutor dele, né? Aí eu falei, pô, João, tem como eu conversar com você? Eu queria te pedir um favor. Aí ele, tá. Aí eu, tem como você se encontrar comigo na Paz e Vida? Ele, dá sim pra se encontrar. Aí marcamos, né? Aí marcamos 3 horas em frente à Paz e Vida. E o João, a gente tem que falar com ele 8 vezes pra ele poder ouvir, né? Porque eu falei a Paz e Vida de Bangu, ali perto do viaduto, já tinha falado. Aí depois ele falou, eu esqueci. Aí marcamos 3 horas, tá? Eu ajeitando aqui, cuidando da minha vida, cuidando da minha mãe, cuidando das minhas coisas, principalmente da Stephanie, né? Que tava acidentada, né? Todo o trabalho, agora eu tinha, né? A minha mãe acho que ainda nem tava aqui, ó. Não, minha mãe ainda estava na minha irmã. Minha irmã trouxe bem depois. Minha irmã tinha levado minha mãe pra lá, então eu estava cuidando da Stephanie, né? E aí quando deu umas 2h10, irmão, marquei com ele 3 horas em frente à Paz e Vida. Quando deu umas 2h10, ele me ligou e falou, tô aqui, tô te esperando.
Tu tá na frente da Paz e Vida? Ele, tô. Aí eu olhei, eu falei, meu Deus, eu marquei 3 horas com o cara. Ele tá, é 2h10. Eu falei, pô, isso é bom, né? Eu ia pedir um favor, né? Mas isso ajuda, porque, pô, como é que eu, né? Uma mulher com 3 filhos, né? É, na época não tinha bicho, não. Só as minhas 2 tartarugas. Então, como é que uma mulher com 3 filhos, 2 tartarugas, uma mãe em cima da cama e agora também uma filha em cima da cama vai casar? Tá difícil, né? Então a ansiedade me ajuda. Aí eu tá. Aí o que que eu fiz? Eu não gosto de subir em moto. Peguei o mototáxi pra chegar mais rápido, né? Já que ele tava lá. Porque a Paz e Vida é lá dentro. Em Bangu, Bangu é grande. Aí eu cheguei lá e tá eu, olhando. Cadê ele? Falou que tava aqui. Aí eu entrei dentro da igreja, nada. Perguntei. Vocês viram um homem quase 2 metros? Não. Aí eu liguei pra ele. Aí eu fui e falei assim, você tá onde? Aí ele, eu tô em frente à Paz e Vida. Eu falei, eu também tô em frente à Paz e Vida. Aí ele, ué, eu falei, olha só, deixa eu te perguntar. Eu tô em frente à Paz e Vida de Bangu. Tu tá onde? Ele, pô, eu tô aqui, não sei se é, acho que é Vicente de Carvalho, a igreja que ele ia. Paz e Vida, Pastor Palharim. Aí eu falei, não, filho, eu moro em Bangu. A Paz e Vida que eu marquei é aqui em Bangu, né? Aí ele, ah, tá. Então me espera aí que eu tô chegando aí. Ele, moto. Aí eu falei, meu Deus, aí começou a chover. Aí daqui a pouco chega o João. Todo molhado de chuva. Lindo, gente. O homem é lindo, seco é lindo molhado. Todo molhado de chuva, desceu da moto. Aí eu fui, falei, vamos lá em casa? Aí eu, sem graça, né? Eu falei, pô, tem 2 caminhos. O caminho mais rápido para minha casa é que por dentro da Vila Aliança a gente tem um trecho ali que dá para as pessoas passar de moto. Ou a gente dá toda a volta com retorno, né? Aí ele preferiu, viemos pela Vila Aliança, não teve medo. Chamada é chamada, né? Hoje ele prega lá dentro. Chamado de Deus. Aí fomos, chegamos aqui. Quando eu cheguei aqui, eu fui expliquei a situação pra ele. Eu falei, pô, tive diversos relacionamentos, as pessoas estão querendo me ligar. E eu não tô com cabeça pra ficar dizendo não, espantando o homem da minha vida. Não quero mais. E eu falei, eu tô gostando desse rapaz. Eu falei com Deus, eu fui muito sincera com ele. Se ele ligar, eu vou voltar, eu vou acabar voltando. Então eu não queria. Queria. Aí eu falei com ele, o que que eu queria? O favor que eu queria. Eu queria que você viesse algumas vezes aqui, não precisa ser muito. Você viesse almoçar algumas vezes, eu vou fazer uma pizza, convidar uns amigos, você come. Conheço a minha família. Se eles verem você comendo aqui uma vez, comendo pizza, já vão dizer que a gente está namorando. Minha família é assim. Então é só isso. Que aí, o que que eles vão fazer? Vão falar para todo mundo que a gente está namorando e eu não vou precisar ficar conversando com ninguém. Entendeu? Só que quando eu acabei de falar, ele estava sentado, eu pedi ele para sentar lá fora. Falei tudo, né, que eu queria, né? Aí ele virou e falou, só pra fingir que a gente tá namorando? Porque eu tô gostando de você, eu queria começar a namorar com você. Aí eu olhei assim, também tava gostando, não queria falar, né? Homem bonito daquele jeito, falar o quê, gente? Aí eu falei, namorar ele é, eu queria namorar, eu não queria fingir, eu queria namorar com você. Aí a gente ali começou a namorar, né? Aí eu que dei o primeiro beijo. E começamos a namorar, ficamos namorando. Aí o João, a gente ficou namorando, nós casamos muito rápido, né? É, eu falei pra ele que a gente conversando, ficamos, namoramos. Começamos a namorar, nos conhecemos no dia, a conversa foi no dia 27 de março, né? E no dia 30 de março, acho que foi isso. Dia 27 de março nós conversando, isso mesmo, 27 de março nós ficamos conversando. No dia 30, ou seja, passado 3 dias, ele veio aqui e nós começamos a namorar. Minha irmã, no dia que eu tinha acabado de começar a namorar, minha irmã me ligou, disse que conhecia um cara que era minha cara, que não tinha, conversava com ele, ouvia piada, tal, que ele era muito brincalhão, que parecia uma versão minha, né? E quando a minha irmã me ligou, eu falei, pô, Ana Paula, comecei a namorar um rapaz agora.
Ela não acredita. Eu falei, ele tá aqui. Ela, não acredito. Aí pegou o telefone, deixa eu falar com ele. Aí falou, quem é você? A minha irmã, Ana Paula e o Silvio, parece cão de guarda, gente. Os dois são demais. Aqui começar, meus filhos começaram a namorar, eu começar a namorar, eles fazem uns questionários de onde veio. Você trabalha onde? Quem é você? Aí ali pelo telefone, ela começou a falar, ela não gostou muito não, achou que não vinha da parte de Deus, mas depois hoje ela é apaixonada por ele também. Né? Meu cunhado querido do meu coração, meu cunhado preferido, é o que ela fala. Ela fala isso para todos. E ela aí começamos a namorar, eu não namorei o cara que a minha irmã queria, começamos a namorar. E aí ele começou a falar, e aí minha mãe teve algumas convulsões, eu fui pro hospital, aí eu comecei a achar que eu era uma canoa furada. Aí comecei a ligar, liguei pra ele, disse que eu não ia, eu tava no hospital com a minha mãe, olhando minha situação, minha vida era essa, ficar no hospital, minha mãe tendo convulsão, toda hora no hospital. Aí começou a olhar pra mim, me achar tão pouco, né? E algumas pessoas começaram a fazer comentário que eu era velha demais, que eu era feia demais, eu comecei a me achar um lixo. E eu fui e falei, terminei. Mal comecei, terminei. Falei que a gente não ia se casar, né? E que eu não coisa. Aí ele entrou, começou a me ligar igual um doido, nem trabalhou direito. Aí foi em casa, aí ele veio aqui, aí viu que eu não tava, aí me ligou e falou, tu tá onde? Eu falei, aí ele, cadê tua mãe? Tu tá onde? Eu falei, tô no hospital, minha mãe passou mal, aí ele foi lá no Olivério. Aí eu tive que ficar do lado de fora esperando a minha mãe, mas acabou que minha mãe teve que dormir aquele dia no hospital. E ele me trouxe para casa e eu expliquei para ele. E ele falou: Não, Márcia, eu vou ficar com você assim mesmo. Eu sei que você tem 3 filhos, eu sei que você tem 2 tartarugas, eu sei que você tem uma mãe em cima da cama, mas eu gosto de você, eu quero ficar com você, eu quero casar com você. Né? E nós tem um trecho que eu. De outras impossibilidades minhas, eu me achava um lixo, né? Era muita coisa pro meu caminhão, era muita areia pro meu caminhão. E eu falei, Deus, então seja o que o Senhor quiser, né? Se é isso que o Senhor quer, que o Senhor venha abrindo portas para que nós verdadeiramente nós venhamos nos casar. E o João tava duro, o João conseguiu dinheiro. Eu ainda falei, amor, tava vendo as alianças, aliança é cara pra caramba, gente duro, 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 igual um coco. E eu sempre orava ao Senhor, falava, Deus, coloca uma aliança no meu dedo. Deus, me dá aliança. Falando nisso, a gente tem que comprar outro par de aliança. A gente vai casar na igreja, porque só casamos no cartório, e vamos comprar outro par de aliança. E aí eu olhava para a cama na sexta-feira, quando o dia cansativo do evangelismo, eu vinha e falava assim, ô, olha para essa cama vazia, coloca um varão aí nessa cama, assim. Bota alguém aqui, pai, bota uma aliança no meu dedo. Aí Deus falou que ia. Deus falou 2 coisas, confirmando que eu ia casar. Né? Então eu pedi com mais alegria. Uma, Deus falou que ia colocar uma aliança no meu dedo. Outra, Deus falou que ia mudar o meu nome. Lá no cartório, eu, na hora de escolher, né, ia botar Márcia Leite. Só que Deus é que escolhe o nome. Isso foi interessante. Eu, em vez de falar Márcia, que perguntaram, como vai ficar seu nome? Eu, em vez de mandar acrescentar o Leite, eu fui e falei Cunha. Só que eu nem ouvi. A Sueli que falou, Márcia, tu falou Leite, eu falei Cunha. Aí ela já tinha escrito. Eu falei, ai, Sueli agora deixa, ela já escreveu. E hoje eu sou Márcia Cunha. Eu era Márcia Maria, amo Maria, mas Deus falou que ia mudar meu nome. Ou seja, eu vou mudar a tua história. Tu vai ser outra pessoa, entendeu? Vou mudar. Essa mudança de nome significa só isso. Vou mudar a tua história. Hoje, de uma mulher solteira que tem um histórico, minha vida sentimental era uma vergonha e ainda tem mais. Meu casamento não foi essa festa, não, tá? Eu antes, quando eu ainda era jovem, eu não gostava de casamento. E de tanto me chamarem para casamento, eu comecei a gostar. Eu lembro que eu estava numa igreja, não sei se era católica, se era evangélica, parecia evangélica. E eu estava sentada num banco de madeira, eu lembro disso direitinho, mas não lembro nem quem era o casal. Eu só lembro de eu sentada olhando e vendo a noiva entrando de branco. Eu falei, Falei sozinha, eu estava sozinha. Ou seja, estamos pensando que estamos falando sozinho, mas estamos falando com Deus. Eu falei, casamento até que não é ruim, não. Mas se eu me casasse, eu não queria um vestido branco, não. Eu queria um vestido, tomara que caia, vinho. Se Deus... Eu queria, assim, que Deus fizesse assim. Falei, esqueci.
Quando o João veio, comprou as alianças, aí ele escondeu a aliança, né? Ele veio do trabalho, escondeu a aliança, a gente namorando. E quando ele estava perto dele ir embora para casa, ele foi, tirou de dentro da sapateira, se ajoelhou, me pediu em casamento, aí botou a aliança no meu dedo, eu fiquei toda boba. Porque no outro relacionamento, eu passei foi 4 anos pedindo ao outro para comprar uma aliança, nem que fosse uma aliança baratinha. Ele tinha dinheiro, condições financeiras de comprar a melhor aliança do mundo. Nem que fosse uma aliança baratinha, só para o meu pastor Maurício, ver que eu não tava de fornicação, ou querendo, sabe, viver uma história de prostituição, e uma hora entrega a profecia, uma hora tá na prostituição. Não, eu queria me casar direitinho, queria fazer da vontade do Senhor, eu queria fazer direitinho, né? E só que eu tinha caído em fornicação e isso não estava me ajudando muito em nenhum lugar que eu estava. E nessa oração ele veio e botou, cara, quando eu vi, acho que foi a maior alegria da minha vida aquela aliança. Depois de implorar tanto no outro relacionamento uma aliança com uma pessoa que podia me dar, mas nunca quis me dar. De repente vem alguém que eu não pedi, né? Me pede em casamento e assim que a gente começa a namorar, dá a entrada, porque eu falei, poxa, comecei a falar com ele que eu orava, pessoas eram curadas, e depois que eu caí em fornicação, minha unção, ó, porque as pessoas pensam que fornicação não é pecado. A minha unção, e Deus não habita onde tem pecado. Eu tenho que tirar o pecado da minha vida para Deus poder entrar. Então a minha unção, então eu orava, agora já não estava surtindo efeito, parei de entregar a profecia, minha agenda diminuindo, tal, né? E é claro, irmão, todo mundo que está em fornicação, ela não deve esperar o pastor colocar ela no banco, não. Ela que deve ir. Mas toda vez que eu fazia, né, com o outro, eu me sentia, era aquela alegria só no momento. Depois eu sentia que eu tinha traído Deus. Eu chorava tanto, gente, que até hoje eu fico pensando, meu Deus, como eu chorava. Porque eu via que eu estava decepcionando o Espírito Santo de Deus. Toda vez que eu caí em fornicação, aí eu ficava. Falava, não, não vou cair mais. Aí ficava 1 mês, 2, sem ter um relacionamento. Só com uma pessoa que não me pedia em casamento, né? E que estava me traindo, eu não sabia. E eu chorava, e aí daqui a pouco, pum, caía de novo em fornicação. Aí eu me colocava no banco, só que eu chorava tanto, me arrependia, de verdade, que é isso que as pessoas querem julgar as outras, né? E o único que pode julgar é o único juiz, Deus. Eu me arrependia tanto que às vezes eu dentro da igreja, Deus falava, vai até ela e diz, assim te diz o Senhor. E Deus me usava, né? Então as pessoas mandando me arrebentando. Pô, como é que pode? Mas só que não sabia dessa. Eu tinha vida de oração, acordava de manhã e até hoje. Eu oro o dia inteiro, às vezes à noite também, como orei aí a noite toda. Gosto de fazer vigília de oração, onde eu leio Bíblia, oro. Tenho essa intimidade, eu sou apaixonada por Jesus. Jesus para mim é prioridade. Então, quando Jesus é prioridade na vida de uma pessoa, mesmo que ela caia, esse Deus põe de pé. E ele trouxe aliança, e depois ele me deu dinheiro para comprar um vestido, e eu rodava tudo para comprar o vestido, irmão, e não achava um vestido que desse em mim. Não achava, não achava. Até que achei num shoppingzinho pequeno, em Campo Grande, um vestido vinho, tomara que caia, né? E eu vim andando com ele, aí tinha que fazer a bainha. Aí na hora de vir, em vez de eu soltar do lado de cá, peguei um ônibus e soltei na Vila Aliança. Quando eu soltei na Vila Aliança, dei de cara com a costureira, menina. Que eu nunca tinha visto. Aí eu fui, deixei o vestido, ela tirou a minha medida para fazer a bainha, o vestido dava certinho, só a bainha que era muito grande. Tirou a medida para fazer a bainha, e ela perguntou para quando? Eu falei, eu vou casar sexta-feira. Isso eu acho que já era uma quarta-feira, o João tava desesperado. Amor, a gente vai casar, tu não achou o vestido? Eu falei, não, você amanhã eu vou trazer, o primeiro que eu achar eu vou trazer. Eu falei, meu Deus, me ajuda a achar. Não consigo, eu sou muito pequena e eu era muito magra, né? Então isso me facilita muito. Hoje até tá melhor, mas antigamente era complicado. Eu não queria alugar, eu queria comprar, né? O vestido. E quando eu tava vindo ali na praça, eu falei, Deus, como é que pode, né? O único vestido, como eu falei, eu falo o tempo todo com Deus. Eu vindo pra casa, no meio da rua, falando com Deus, em pensamento, que só Ele pode ouvir nossos pensamentos. E eu falei pra Deus, Deus, como é que pode, né? O único vestido que deu em mim foi aquele. Pô, teve uns outros que eu gostei, mas não tinha o meu número, não tinha como apertar, ou era grande demais, ou pequeno demais, né? Sempre dando problema. Não achava um vestido que coubesse no meu corpo e que me agradasse. E quando agradava, não cabia, sempre assim. O único que eu gostei e agradou mesmo foi aquele, né? E quando eu acabei de falar isso, eu ainda vindo, estava ali na praça, Deus foi e me deu uma visão. Tem 3 tipos de visões. Tem a visão
do passado, de algo que aconteceu. Deus traz a lembrança de algo que aconteceu, te leva lá no passado. Você tá assim conversando com a pessoa, Deus te leva lá no passado e te mostra em visão uma situação. Às vezes na vida da pessoa, né? Você entrega a profecia, Deus te mostra, tu fala, ó, Deus está me mostrando que você quando era criança, você estava num lugar tal, tal. Essa é a visão do passado. Deus te leva lá no passado, ou da pessoa ou do teu, para falar algo ali naquele momento. Tem a visão do presente, que é ali, você está conversando com a pessoa, do nada, Deus te mostra algo que está acontecendo ali naquele momento, né? Aí tu fala para a pessoa, olha, é isso, isso está acontecendo ali, naquele momento, naquele instante, ou seja, no momento presente. E as visões mais comuns, que é a visão do futuro, do que vai acontecer, né? As visões, você reconhece um profeta de verdade quando ele também entrega a visão do passado. Porque ele fala assim, olha, Deus me mostra você dentro do teu quarto, orando de joelhos, e você falou algo para Deus. Essa é a visão do passado. Deus te leva lá no passado aquela pessoa e Deus manda te dizer isso, essa é a resposta. Então esse é o profeta de verdade. Amém? Profeta que só entrega o futuro, pode dar essa aí. Mas não julgue o profeta, julgue a profecia. Quando você julga o profeta, você peca, mas a profecia você nunca peca. Você tem direito de julgar, tá na palavra, amém? Estou te ensinando dentro da Bíblia, é o que está escrito. Então vamos viver o que Deus falou e não o que o homem acha. E aí Deus me deu uma visão do passado. Deus me mostrou sentada no banco, que é só isso, debruçada assim, olhando para a noiva e eu falando, Senhor, até que casamento não é ruim não, mas se eu casasse eu queria um vestido, tomara que caia vinho. E foi assim que nós nos casamos. Casamos, nos conhecemos conversamos, nos conhecemos acho que uns dias antes, mas no dia 27 tivemos a conversa na varanda do Olivério. No dia 30 começamos a namorar. Em abril mesmo, o João deu entrada nos papéis para nos casarmos, para não cairmos em fornicação. Mas faltando, irmão, alguns dias para nos casarmos, caímos em fornicação. E como somos servos do Senhor, tudo que planta nós colhemos, né? Uma vez brigando muito, irmão. O curso Casais e Família Reconstruindo, ele nasceu por quê? Por causa das minhas brigas com o João, né? Onde eu achei que o João não era um presente de Deus. E eu orando ao Senhor, Deus falou que quando eu caí em fornicação, eu abri uma brecha no mundo espiritual, onde Satanás agora estava trabalhando, ou seja, foi bem difícil esses 7 anos. Não pense que foi fácil não, mas a culpa não foi de Deus. A culpa foi minha e do João, que transgredimos novamente os mandamentos do Senhor. Amém? E quando eu pedi o divórcio 2 vezes, né, o João, Deus falou que eu não ia me separar, mas que eu ia trabalhar ajudando outras pessoas, outros casais, ajudando família. E assim nasceu a Assembleia de Deus também, Jesus, o Bálsamo em Gileade, Ministério de Casais e Família Reconstruindo. Porque eu já passei por diversos relacionamentos, tá tudo dando errado, né? Então nós vamos reconstruir, como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, nós vamos reconstruir do pó, sim, do pó, porque se Deus disse que é para reconstruir, não interessa o estado em que está, ele vai dar vitória, né? E construindo, porque eu sou solteiro, nunca tive nenhum relacionamento e tô começando agora, entendeu? Isso é só um trecho, né? São 7 anos. Agora no dia 5 de julho, né? Engraçado que eu não lembrava que era aniversário de casamento, a gente viveu o dia 5 normalmente. E ontem de manhã Deus me trouxe a lembrança do nosso primeiro jantar, né, de casais, e eu botei já o testemunho aí, meio cansada, irmão, meio baleada, tava dormindo em pé. Você vê eu rindo muito, assim, porque eu tô mais descansada, vamos dizer assim. Quando você vê eu muito assim, porque eu tô muito cansada. E aí é o testemunho, estamos casados já há 7 anos, para a glória de Deus. Que esse testemunho possa te dar entendimento de como você deve orar. Tenha certeza do que tu quer e bata na porta de Deus até ele te responder, porque toda oração tem que ser conforme o coração de Deus. Não dá para gravar tudo, né, do meu casamento, mas tem muita coisa aí. Por aí você já tem uma palhinha, esse vídeo já tá grande pra caramba. Vídeo nenhum, hora nenhuma. Nunca conseguiremos colocar em horas nem em vídeo tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Tô te chamando para viver as maravilhas de Deus
mas estou te mostrando que precisa sim. Cada passo que você dá em direção à luz, põe isso no teu coração. A luz, Jesus falou, eu sou a luz do mundo e Satanás é as trevas. Então, toda vez que você dá um passo em direção à luz, as trevas vão ficando para trás, elas vão sumindo da tua vida. E para alcançar os caminhos, a vitória do Senhor, nós temos que escolher. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, 19, se não me engano, que eu preguei sobre isso esses dias, bênçãos e maldição. Ali Deus está dando um conselho. Escolhe, pois, a vida e não a morte. A bênção e não a maldição. Escolhe a luz e não as trevas, para que as promessas do Senhor possam estar entrando na tua vida. Amém? Que Deus, nesses 7 anos, esse testemunho é para dizer para você que Deus casa, né? Lá no Salmo 68, versículo 6 está assim: Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Presta atenção. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ou seja, deu para entender? Deus casa, Deus restaura casamento, Deus separa, porque nós temos o poder de quebrar os brinquedos de Deus, os presentes de Deus, e tem uma hora que Deus separa. Não somos nós que vamos nos separar. É Deus, é Deus. Deus mata, sim, por amor de muito. É horrível pregar isso, irmão, porque a gente tem que pregar. Você não deve orar, Deus mata o meu Nabal, né? Porque Nabal era um homem louco na vida de Abigail. Deus mata Nabal. Ai, Deus matou Nabal e casou com Davi. Não, isso é oração de macumbeiro, oração de feiticeiro. Amém? Abigail ficou lá vivendo com Nabal e a palavra fala que Nabal teve um amortecimento no peito. Acredita-se que foi um infarto. Ou seja, Deus matou Nabal e casou com Davi. Então Deus também separa, irmão. Tudo que Deus colocar na tua mão, guarda com zelo e com cuidado. Fuja do adultério, fuja da traição, fuja da mentira. Isso são armas de Satanás. E nós não vencemos com as armas de Satanás. Inveja, ódio, falta de liberar perdão. Tem que liberar perdão, tem que perdoar, tem que pedir perdão para que realmente a gente esteja andando em caminho em direção à luz. Fugir, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir às tentações do diabo, que ele vai fugir por um tempo, ele volta, tá? Com as mesmas tentações, porque ele é um cara paciente, ele é um cara que fica o tempo todo destruindo. Lá em Gênesis, capítulo 1, a primeira família, o primeiro casamento, né? Feito lá em Gênesis, o primeiro casamento foi feito dentro da igreja, era o Jardim do Éden, e o próprio Deus celebrou, ou seja, um casamento na igreja. Foi feito num cartório. Deus casou Adão e Eva, ele é juiz. O Jardim do Éden já era o cartório, ou seja, o primeiro casamento foi feito na igreja por Deus, né, com as bênçãos de Deus, e foi feito num cartório, porque Deus é juiz. Então, resiste ao diabo, porque ele estava lá no Jardim do Éden e ele veio tentando para que Adão e Eva transgredissem os mandamentos do Senhor, para que ele pudesse trabalhar naquela família. Toda vez que eu transgrido um mandamento de Deus, que eu vou contra a vontade que o Espírito Santo avisa, né, não faça isso, não faça assim, ele ensina para que, né, um abismo gera outro abismo. Então, nós vemos aí famílias aí totalmente quebradas, destruídas, botando a culpa em Deus. O outro fala, por que isso aconteceu? Não se mete não, irmão. Não fica julgando, porque pecou. Não, não julga não, porque julgar também não é de Deus. Não se meta na vida dos outros para julgar. Deixa que essa família está com Deus. Mas, no geral, a palavra fala de que se queixa, pois o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Ou seja, toda vez que eu peco, o diabo tem legalidade para trabalhar na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos e destruir. Assim como Satanás veio destruindo, tirando Adão e Eva de dentro do paraíso e tracando para o mundo, né? Que é isso que simboliza Gênesis 1, é o que ele tem feito, tem tentado destruir nosso casamento, a vida dos nossos filhos, ou seja, nos tirar do jardim do Éden, ou seja, da presença de Deus e nos jogar no mundão lá fora, porque a palavra de Deus também fala para não nos enganarmos. Quem ama o mundo, não dá para amar o mundo e amar a Deus. Então nós temos que viver dentro da presença de Deus.
O mundo pertence a Satanás. O mundo pertence a Deus, mas ele sofre, que é o que tá. O mundo não pertence a Satanás. O mundo é de Deus. Foi ele que tudo fez, ele tudo criou. Amém? Mas o mundo perece, sofre nas mãos de Satanás. Amém? Fique em paz.